Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tome o vosso assento, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus é bom e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Nós somos tão falhos, tão pecadores, pecamos todos os dias. Todos os dias nós infringimos a lei. Todos os dias nós resvalamos os nossos pés. Todos os dias nós traímos Jesus. Todos os dias. E todos os dias, quando Ele encontra um coração arrependido, Ele perdoa. Isso, a gente precisa se alegrar com isso, porque todos os dias nós somos perdoados. Mas o perdão de Deus, ele acha guarida no coração que é arrependido, quebrantado. Deus quer nos abençoar. Ele quer nos ajudar naquilo que nós mais precisamos. Qual é a sua necessidade? Qual é o ponto da sua vida que você está tendo dificuldade? Coisas que só você e Deus sabem, mas ninguém. E ninguém nunca vai saber. Só você e Ele. Ele vai lhe ajudar exatamente nesses pontos que nós temos tantas dificuldades. Ele vai nos ajudar. Ele tem desejo, vontade de nos ajudar. Porque o propósito é fazer com que a gente alcance o céu. O propósito é fazer com que a gente alcance a Nova Jerusalém. E nós vamos para lá daqui uns dias. Se Deus quiser, nós vamos embora dessa terra. Vamos deixar tudo isso para trás. Vamos morar eternamente com o nosso Cristo. Imagino que será algo maravilhoso, imensurável. Quando você pega um avião para ir aqui pertinho, em Brasília, que você senta do lado da janela e você olha e vê as coisas tão pequenas, e você lá em cima, claro que às vezes bate uma insegurança, mas eu posso fazer um paralelo quando nós estivermos, claro que o rapto é rapto, mas quando nós estivermos com o nosso Cristo na cidade superior, nas mansões celestiais, onde quem sabe a gente pode olhar pela janela e ver a terra tão pequena, tão minúscula, e se tornará tão insignificante diante da grandeza das coisas que nós vamos presenciar, dos momentos maravilhosos que nós vamos viver ao lado do nosso Cristo.
Imagino que será algo tremendo. Às vezes nosso coração está arraigado a coisas tão pequenas aqui nessa terra. Às vezes nós estamos com o nosso coração nas coisas, sendo que existe algo muito maior para que a gente possa colocar o nosso coração. Pessoas que colocam o coração nas coisas. Outro dia eu estava no trânsito e o veículo que estava na minha frente não observou um motoqueiro que estava parado na faixa de pedestre e atingiu o motoqueiro e derrubou o rapaz e bagunçou a moto do moço. E foi uma situação. A moça que saiu do carro que bateu, saiu tão desesperada, não para ver o que o rapaz tinha ou o que tinha acontecido, mas para ver se o carro dela tinha estragado. Pessoas que colocam o coração em coisas sem valor comparado com o ser humano. Meus irmãos, Gálatas capítulo 5, sentadinho como você está, vamos meditar um pouquinho. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. É o versículo 16. Nós vamos ler o primeiro versículo apenas e a gente vai falando. O texto diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Graças a Deus. O que o apóstolo está tentando mostrar para os irmãos de Gálatas, consequentemente está também mostrando a nós, porque é a palavra de Deus, quando ele diz: digo, porém, andai em espírito, conectado, e não cumprireis a concupiscência da carne. Lembra que na última palavra que nós tivemos aqui na igreja, nós falamos sobre o nosso maior desafio. O nosso maior desafio está exatamente aqui. Andar em espírito para não cumprir os desejos da carne, para não satisfazer os desejos carnais. E é exatamente aqui que está o nosso desafio, está a nossa peleja. Primeiro é andar em espírito, consequentemente, andando em espírito, eu não vou cumprir os desígnios, os desejos da carne. A carne, ela me atrai. Os desejos carnais atraem o indivíduo. Porque para a carne, os desejos dela é satisfatório. Para a carne, os desejos que emana dela vai fazer com que eu me sinta bem. Porque a carne ela vai gerenciando e vai produzindo as suas obras dentro do coração do homem. E na medida que a pessoa vai permitindo essa concupiscência, esse desejo carnal dominar o seu interior,
a cada passo que ele dá em direção ao cumprimento, em direção aos desejos que a carne proporciona, ele vai se afastando de Deus. E isso se torna imperceptível. É algo que acontece de forma sorrateira. Na medida que o indivíduo ele vai cumprindo os desejos da carne, que essa concupiscência da carne, essa soberba da vida, que ela vai atingindo o ser humano, a parte imatéria, que é a alma, esse indivíduo ele vai se afastando de Deus, ele vai se distanciando de Deus, e se ele não tiver cuidado, ele vai se afastando e não percebe que está distante de Deus. Observa bem que o versículo 19 ele traz uma listagem, se não me foge aqui a memória, são 17 as obras da carne que a gente precisa pelejar contra isso todo dia. Todo dia. Veja o versículo 17, onde o apóstolo está ensinando os irmãos galácios, que diz, olha, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, ou seja, há uma guerra. Dentro de nós existe uma batalha. Dentro de mim, dentro de você, existe uma guerra. Todo dia. Essa guerra é produzida pelo espírito e pela carne. Os dois não combinam. Todos os dias existe essa batalha dentro de cada um de nós. Não importa se é grande ou pequeno, se é rico ou pobre, se é negro ou branco, não importa. A batalha existe todos os dias. Agora, existe um ponto que precisamos levar em consideração. Essa batalha, ela não fica no empate. Alguém sempre vai vencer. Todas as vezes que o confronto acontecer, alguém vence. Nessa batalha não existe 0-0, não existe 1-1, 2-2, não existe. Alguém vai vencer. Alguém vai vencer, ou o espírito vence, ou a carne vence. Mas não fica no empate. E todo dia, e todo santo dia, nós passamos por essa experiência. Talvez isso se torne até meio que normal na minha vida. Talvez se torne normal. Mas o normal para nós precisa ser a vitória do Espírito, não a vitória da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, quando o Espírito quer algo, a carne vai tentar impedir. Quando o Espírito nos impulsiona para a oração, a carne vai tentar me desmotivar para que eu não ore. Quando a carne quer predominar em mim os seus desejos, o Espírito entra em ação para bloquear os desejos da carne. Certo é que esta batalha acontece todos os dias, em todos os momentos na nossa vida. Agora perceba, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, observe bem, prostituição. Há uma guerra dentro de nós, no que tange à prostituição. A impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades,
porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Onde é que essas coisas estão? Impregnado na nossa carne. Eu querendo ou não, isso está impregnado na minha carne. Faz parte da minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Há uma batalha muito grande dentro de nós. E a grande maioria dessas batalhas que eu enfrento no meu dia a dia, na minha vida, elas se tornam batalhas silenciosas. A grande maioria dessas batalhas, elas são internas aqui dentro e eu não exponho elas. Ela está aqui dentro. Está aqui, dentro de mim. Todos os dias. Quando eu não dou lugar para a prostituição, a impureza, logo vem a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, as emulações, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias, as invejas, homicídios, bebedices e outras coisas mais. Isso faz parte da nossa caminhada. Essa batalha está dentro de mim. Agora a pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo e responder para mim também: quem está ganhando mais? A carne ou o espírito? Nas minhas muitas batalhas que eu tenho na minha vida, quem está ganhando mais? Se o jogo terminasse agora, quem está com o placar mais elevado? A carne ou o espírito? Quem venceu os maiores desafios? Porque da mesma forma que a carne vem com todos esses ardis para atingir a minha alma, para manipular o meu espírito, no versículo 22, nós temos o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É o amor. É o amor. Por amor, Jesus morreu na cruz. Foi por amor. Ele não morreu por outra causa senão por amor, porque Ele amou. Ele morreu na cruz para dar a nós a oportunidade de remissão. O amor venceu a sepultura, porque Ele amou tanto o ser humano que resolveu abrir mão dos seus atributos, colocar de lado e encarnar como homem, no corpo humano. Imagina o Criador de todas as coisas, o Deus poderoso, aquele que tudo vê, aquele que tudo faz, o dono de todas as coisas, aquele que acima dele não existe ninguém. Não existe ninguém acima dele. É o dono de todas as coisas. Imagina, por amor à sua criatura, Ele abre mão de todos os seus atributos e vem a figura da criatura pecaminosa. Ele fez isso por amor. Não foi por outra coisa, foi por amor. Por
amor. É por isso que aí a gente vai fazendo as equações, e a gente vai compreendendo o que o Senhor diz em sua palavra, quando Ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Perceba que a maior arma que nós temos para lutar é o amor. A maior arma para vencer qualquer tipo de situação é o amor. Não existe uma arma mais poderosa para vencer o inferno do que o amor. Porque eu amo a Cristo, eu me submeto. Porque eu amo a Cristo, eu abro mão. Porque esse amor que eu amo a Cristo, Ele me amou primeiro. E porque Ele me amou primeiro, agora eu sou recíproco. Eu demonstro esse amor a Cristo praticando boas obras. Praticando boas obras. Abrindo mão de situações que aparentemente eu não deveria abrir. Me submetendo a situações que aparentemente eu não deveria me submeter. Deixando passar coisas que normalmente eu não deveria deixar passar, mas por amor eu deixo passar. Por amor. Porque nós, como servos de Deus, precisamos estabelecer pontos, precisamos eleger prioridades, para que eu possa alcançar o bem maior. Eu não posso colocar tudo a perder simplesmente porque eu não quero deixar passar. Às vezes, há um tempo atrás, eu estava indo para a cidade de Gurupi, sozinho no carro. Eu não gosto de viajar só, mas eu estava indo sozinho. Foi uma viagem extraordinária que eu fiz, porque quando eu saí da minha casa, que eu entrei no meu carro, eu disse: Espírito Santo, eu gostaria muito que o Senhor me fizesse companhia, porque eu gostaria de conversar algumas coisas com o Senhor. E pedi ao Espírito Santo que sentasse na poltrona do lado. Mas na medida que eu fui conversando, e eu levei isso muito a sério, eu comecei a ver o quanto eu era miserável, e eu fiquei com vergonha do Espírito Santo. O quanto eu era miserável como sou. Foi uma viagem extraordinária, porque nunca chorei tanto nesses 200 quilômetros. Porque na medida que eu ia falando, na medida que eu ia pensando, na medida que eu ia imaginando, na medida que eu ia pensando naquilo que a Bíblia diz a respeito do sacrifício de Cristo, para salvar um pecador como eu. Um pecador que, na minha visão, porque se eu fosse perdoar a mim mesmo por aquilo que eu havia feito, eu não me perdoaria, porque era coisa grave. Pelo meu passado, pelas coisas que fiz. E o Espírito de Deus me permitiu entrar nessa via, para que eu pudesse olhar para mim, para que eu pudesse olhar para o meu coração e ver como eu estava. E nessa viagem foi muito interessante, porque era como se eu colocasse a minha vida diante do painel, na frente, no para-brisa do meu carro.
Eu fui olhando os meus pontos, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, os meus erros que cometia todos os dias. Eu já havia entrado em um ciclo vicioso, porque eu pedia perdão de situação, mas logo após eu cometi o mesmo erro. Eu fazia a mesma coisa. Mas por amor, Ele me perdoou. O amor é a ferramenta mais eficaz que nós temos para vencer esse mal que em nós habita. Em nós. Porque quando, olha só, é o fruto do Espírito. Porque o restante aqui, o fruto do Espírito é amor. O restante aqui são os gomos, é o resultado desse amor. Porque assim como as obras da carne, que são 17, o fruto do Espírito, que é o amor, produz gomos importantes. Olha o que o amor produz. O amor produz gozo. O amor produz gozo. O amor produz paz. Você acha que se os ucranianos amassem a Rússia e a Rússia amasse a Ucrânia, havia tamanha destruição? Não haveria. Esses dias eu estava vendo uma matéria sobre a Ucrânia. Que lugar maravilhoso, que lugar lindo. Cidades que desapareceu, acabou, foi destruída. Se Israel amassem os palestinos e da mesma forma os palestinos amassem Israel, haveria tantas mortes? Não. Porque a única ferramenta, a única arma que produz a paz é o amor. Se o amor predominar dentro de uma casa, não existe guerra entre os cônjuges. Se o amor predominar dentro de uma casa, não existe problemas de relacionamento com os filhos. Porque o amor produz paz. O amor produz paz. Mas esse amor que a Bíblia está nos ensinando, ele não necessariamente, quando exercido por nós, tem que ser no viés da recíproca. Não. Porque o amor de Cristo para com nossas vidas, Cristo não está esperando a recíproca. Ele ama. Independente de qualquer coisa, Ele ama. Porque o amor não é um sentimento. Amor é decisão. O amor de Cristo não é sentimento, o amor de Cristo é decisão. Porque se fosse pautado por sentimento, Cristo não amaria. Cristo resolveu amar o homem, porque Ele amou de tal maneira, Ele resolveu amar. Ele resolveu amar. Olhe para mim aqui, meus queridos. Amar, nós não temos que amar porque eu acho ele bonito, porque eu acho ele bonzinho, porque ele tem dinheiro, não porque ele é carente demais, não porque o carro é bom, não porque nem carro ele tem. Não, amor não é. A base do amor não é essa. A base do amor é decisão. É o amor de Cristo. Ele decidiu amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Você se ama?
Você se ama. Então você tem que amar o próximo como você ama você. É simples assim. Eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Naturalmente, na via bíblica, eu tenho que cuidar do próximo como eu cuido de mim. É por isso que a gente entende agora, às vezes, aquele texto lá de Atos, quando diz que eles olhavam para as coisas dos outros, não no sentido de pegar, de tomar, não, no sentido do cuidado. Porque o amor, que é o fruto do Espírito, ele produz gozo, ele produz paz, ele produz longanimidade. Seja longânimo. Seja longânimo. Vamos ser longânimo uns com os outros, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, seja longânimo. Seja benigno. O amor produz bondade. Agora veja bem, o amor produz fé. O amor produz fé. Então significa dizer que a fé é baseada no amor que exerço. A fé é baseada no amor que exerço. Então, quanto mais eu amo, quanto mais eu expresso esse amor, mais fé vai sendo agregada na minha vida, na minha caminhada. O amor produz a mansidão. Seja manso. Seja manso. Seja manso. O amor produz mansidão. Mas não é mansidão de lerdeza, não, irmão. Não é aquela... né? Que vai tirar o pé do lugar, quando tira um pé, o outro cupim já comeu. Não, não é isso não. Não é isso. Seja manso. O que é isso? Seja tardio em irar. Seja demorado em irar. Para que irar com tanta rapidez? Seja vagaroso nisso. Seja manso, como Moisés. O amor, ele produz em nós a temperança, que é o domínio próprio. O domínio nosso, do nosso sentimento. O amor consegue segurar a gente. O amor consegue dominar a gente, o nosso ímpeto. Tem gente que é impetuoso, é impetuosa. O amor, ele produz calmaria. O amor produz domínio. Porque eu amo, eu não vou me irritar com você. Porque eu amo, eu vou deixar passar. Porque eu amo, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Simplesmente porque o fruto do Espírito domina o meu ser. E porque ele domina o meu ser, eu não farei aquilo que a carne deseja. A carne, ela vai me impulsionar todo dia, toda hora, em todos os momentos. Mas o amor, que é o fruto do Espírito, vai abafando esse sentimento da carne. Vai abafando esse sentimento e eu vou dominando a minha carne todos os dias. É uma batalha contínua. Eu preciso vencer um dia para iniciar o outro. Venço um dia para iniciar o outro. E sabe o que é mais interessante em tudo isso? É porque cada dia que passa, eu estou sendo medido, eu estou sendo avaliado,
por Deus. Não é pelos homens. Não. Eu estou sendo avaliado pelo mundo espiritual, seja a luz ou seja as trevas. Mas eu estou sendo avaliado todos os dias. E é interessante nós pensarmos também que na medida em que eu vou vivendo, eu vou tendo as oportunidades de me aproximar de Deus. Na medida que vence um dia, que começa outro, é mais uma oportunidade que eu estou tendo de dar mais um passo em direção ao meu Deus. Na minha caminhada, eu preciso caminhar para frente, mas a carne quer me puxar para trás. Mas o Espírito me impulsiona para frente, porque é à frente que está o alvo. É à frente que está a minha vitória. É lá na frente que está a minha chegada, o meu troféu. Eu não posso retroceder. Eu não posso voltar. E na caminhada cristã, esse amor que é manifesto em mim através do Espírito, a dosagem vai sendo aumentada na medida em que eu vou buscando me aperfeiçoar diante de Deus, porque essa é uma questão pessoal. Você tem a sua pessoal, o Romário, o Osés, nós todos temos a nossa particularidade. Aqui na igreja nós estamos vindo, estamos cultuando a Deus e vamos para a nossa casa e seguimos a nossa caminhada. Agora, a minha vida, a minha particularidade, que é onde eu preciso buscar ter uma intimidade pessoal, e eu sei onde é que eu preciso melhorar um pouco mais, eu sei também onde eu já melhorei. Essa avaliação tem que ser feita por mim. Claro que tem que ser feita, porque eu sei que também no céu alguém está me avaliando. Até o ponto de manter um padrão de qualidade na minha vida espiritual, até chegar ao nível de espiritualidade, que quem me vê hoje vai me ver no futuro e vai saber que eu segui uma linha e que eu não estou oscilando na minha fé, porque para nós ainda é um grande desafio essa oscilação que nós temos na fé. Hoje nós estamos pegando fogo, cuspindo fogo, amanhã nós estamos lá embaixo, frio, sem motivação, sem desejo, desanimado. Mas chegará um ponto, nós vamos alcançar um nível que nós vamos manter um padrão de qualidade no nosso relacionamento com Deus. Mas eu preciso ir eliminando as coisas. Eu preciso colocar na minha cabeça que eu tenho que ir eliminando. O Silas de 2023 não pode ser o mesmo em 2024. Eu preciso avançar na minha caminhada. O meu grau de intimidade com o Senhor Jesus em 2024 não pode ser o mesmo de 2023, porque senão eu vou viver uma mesmice. Eu preciso avançar. Os erros, as fraquezas que eu tinha em 2023, elas não podem me acompanhar em 24. Em 24 são novos desafios. Em 25 serão novos desafios. Mas eu preciso vencer os desafios de 2024 para que eu possa entrar em 25 para enfrentar os novos desafios. E assim a minha vida espiritual vai sendo formatada, eu vou conseguindo ter uma vida estabilizada espiritualmente. Mas como é que eu meço isso? E finalizo agora. É quando eu consigo dominar as minhas fraquezas e os meus erros que eu cometia. Se eu consigo dominar aquilo, então eu já venci aquela fase, eu já vou para a próxima fase. Agora, se eu não consigo dominar as minhas fraquezas que eu tinha em 22, que eu tinha em 23, e eu estou trazendo para 24, então eu ainda não avancei na minha vida espiritual. Eu continuo do mesmo jeito.
como o Senhor Deus vai confiar a mim outras e outras coisas se eu não consigo vencer as etapas? Então eu preciso fazer uma autoavaliação e buscar saber quem é que está ganhando essa guerra. É a carne ou o espírito? Quem é que está sobrepondo aqui? E essa avaliação o pastor não faz, não tem como eu fazer. Por quê? Porque eu estou ocupado fazendo a minha. Quem faz isso é você, é eu, nós que temos que fazer isso na nossa individualidade, na nossa particularidade. Eu não posso chegar no Jacques e falar: Jacques, você, não, como é que eu vou fazer isso? Isso é algo pessoal. Da mesma forma você, da mesma forma isso aqui, é pessoal, é nós que temos que fazer a autoavaliação, para saber se nós estamos avançando ou não. Agora, existe possibilidade das pessoas saber se estou avançando ou não? Claro que existe, através das minhas ações, do meu comportamento, da maneira que eu estou lidando com as situações, da maneira que eu estou me comportando diante dos problemas, dos obstáculos, das situações de adversidade. Aí as pessoas vão olhar e vão ver se eu estou mudado, se eu estou transformado, se eu já venci alguma coisa ou se eu continuo do mesmo jeito. Mas a avaliação principal sou eu quem faço, da minha vida, assim como você faz da sua vida, assim como a gente faz, cada um fazendo da sua vida. É o texto que foi lido aqui, na introdução, que o Jacques leu. Não tem como. Cada um faz a sua avaliação. Agora, uma coisa é certa, que nós precisamos de avançar, precisamos de continuar caminhando para frente. Nós não podemos retroceder. A caminhada de fé, a caminhada cristã, ela sempre foi difícil. Não é no século XXI que vai ser diferente. Sempre foi complicado. Os heróis da fé lá do passado sofreram. Nós que estamos vivendo no século XXI, também estamos passando por uma série de perrengues. Eu tenho que ter essa consciência. Mas os meus problemas são maiores do que os meus pais. Não, irmão. Não, cada um enfrentou o problema que era da sua época, e era pesado do mesmo jeito. Os problemas na verdade não mudam, são os mesmos. É só a capa deles, só a vestimenta que é diferente, mas o problema é o mesmo. Então vamos vencer, cada um vencendo o seu problema, vencendo a sua dificuldade, vencendo as suas fraquezas, buscando fortalecer os pontos fracos. E tudo isso a gente faz com amor. Amor de Cristo em nossas vidas nos faz vencedores. Primeiro vença aqui dentro, para depois vencer lá fora. Vença aqui dentro, vença o seu coração, vença na sua mente, vença em você mesmo, vença. Depois você vai conseguir lutar as batalhas externas. Porque se você conseguir vencer as internas, você está habilitado para vencer as externas. Mas não tem nenhuma possibilidade de você guerrear as externas se você não vencer as internas. Primeiro cuide da sua alma. Primeiro cuide do seu coração. Primeiro cuide de você. Primeiro cuide daquilo que pertence a você. Depois você coloca para vencer as batalhas lá fora. Que Deus continue nos ajudando e nos abençoando. Se possível, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Senhor, querido Mestre, nós te louvamos nesta noite, agradecemos a Ti. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Querido Mestre, o amor que o Senhor demonstrou e demonstra para nós todos os dias é imensurável. Não tem como medir esse amor.
E nós, Pai, queremos ser dominados por esse amor. Nos ajuda a compreender a Tua palavra na sua simplicidade. Nos ajuda, Senhor, a mudar a nós mesmos aqui dentro do nosso coração, na nossa mente. Pai, os maiores desafios que enfrentamos são os desafios internos. São os desafios que estão no campo da mente e do coração. Tem muitos desafios que enfrentamos, Pai, que só nós e o Senhor sabe. Ninguém mais sabe. Nem o mundo espiritual sabe. Porque nós não verbalizamos isso. Querido Mestre, nos ajuda. Tem misericórdia da nossa alma. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a buscar essa fidelidade, a demonstrar este amor, do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no seio da nossa família, no nosso trabalho, Papai amado, no meio dos nossos familiares, aqui na igreja. Nos ajuda, Senhor, a viver intensamente este amor. Pai, que o Teu Espírito possa sempre vencer a carne, que nos atormenta todos os dias, que nos impulsiona para o mal todos os dias, que quer nos afastar da Tua presença todos os dias. Que o Teu Santo Espírito venha vencer todas as batalhas, que o Teu Espírito venha predominar em nós, que Ele venha ser o nosso guia, que nós possamos andar em Espírito, ó Pai. Abençoe a Tua igreja, é o Teu povo, Pai, que o Senhor comprou com preço de sangue na cruz do Calvário, preço esse que só o Senhor poderia pagar, e o Senhor salvou a cada um destes que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa ajudar a todos, ó Deus, a buscar as mudanças internas que precisam. Que o Senhor possa motivar cada um, ó Deus, dos Teus filhos, a buscar estar mais perto de Ti através da oração, através da leitura da palavra, através da busca incessante. Que o Senhor possa nos ajudar todos os dias. Que o Senhor possa fortalecer a nossa alma. Que o Senhor possa dar graça ao nosso coração. Que o Senhor possa trazer equilíbrio para a nossa mente. E que o Senhor possa trazer domínio para os nossos lábios. Que possamos, ó Deus, a cada dia buscar, ó Deus, nos aproximar de Ti, deixando o velho homem para trás e permitindo que o novo homem, ó Deus, habite em nós e que ele venha dominar o nosso ser por completo. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro por Tua igreja, a igreja que o Senhor comprou com preço de sangue. Ajuda cada um dos meus irmãos, como também ajuda a mim, Senhor, para que possamos, ó Deus, avançar todos os dias, um passo de cada vez, buscar as mudanças que precisamos para, ó Deus, estar mais perto de Ti. Nos ajuda a compreender as Tuas palavras, nos ajuda a entender os Teus mistérios. É o que nós Te pedimos, Pai, na noite deste dia, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.